Olá a todos, meu nome é Marcelo e juntamente com o Carlos, com o Gabriel e com o Alexander, a gente hoje vai estar falando sobre computação em nuvem e computação em grade. Inicialmente, sobre computação em nuvem. O que seria a computação em nuvem? A computação em nuvem é um modelo que fornece acesso a sistemas, a servidores, armazenamento pela internet. Então, o pagamento é baseado no uso. Isso faz com que seja facilmente adaptável, né, para o processo do cliente, para o processo da pessoa, tanto pessoa física como jurídica, em que a pessoa só paga pela quantidade que ela vai realmente utilizar, evita desperdícios e necessidade de instalação, manutenção. A questão, por que o termo nuvem? É uma analogia se referente à internet, que os recursos são acessos de forma remota. Então você não está conectado fisicamente com os servidores onde estão rodando as aplicações. Agora um pouco sobre a história. Esse termo de nuvem ele ganhou um destaque maior em 2006, quando o CEO do Google, o Eric Schmidt, ele falou sobre esse termo numa apresentação, numa palestra da Google. Nesse meio tempo houve uma evolução do conceito de nuvem. Então, além dessa evolução do conceito em si, houve bastante investimento nos processos de nuvem e fez com que hoje se tornasse um processo essencial dentro das empresas, das organizações. Agora, com relação aos conceitos de computação em nuvem, a gente passa pelo processo de virtualização, né, que é a criação de versões virtuais de hardware e de software. Ou seja, o cliente, a pessoa que está utilizando o serviço, ele não sabe como que isso está rodando por trás. Isso é feito uma espécie de uma abstração para que não seja feito o carregamento, não passe pela máquina do cliente. A questão de escalabilidade e de elasticidade, eles parecem próximos, mas eles têm algumas diferenças. A capacidade de aumentar ou reduzir a utilização conforme a demanda sem interrupções. No caso da escalabilidade, está ligado a quanto mais clientes eu tenho, mais acessos eu tenho, meu sistema tem a condição de gerenciar isso para prover mais recursos e sem perder, né? Então, esse aumento sem interrupção é a elasticidade. Então, essa capacidade de crescer de forma estável é a elasticidade juntamente com a escalabilidade. Características essenciais: virtualização de recursos, então exemplo esse acesso de máquinas virtuais, virtualização de redes. Então todo o gerenciamento e todo o acesso é feito em uma máquina que não está realmente instalado com aquele sistema operacional, com aquele sistema que está ali, com aquele sistema de rede. Os serviços sob demanda, então a escalabilidade de você só pagar por aquilo que você realmente está utilizando. A independência de localização, então ele é acessado pela internet, independente do local que a pessoa esteja, tendo acesso àquele serviço e tendo acesso à internet, ele vai conseguir acessar. E a questão da escalabilidade e elasticidade que eu comentei mais cedo sobre a adaptação, né, de forma dinâmica à demanda. E os recursos não é feita uma limitação para o usuário final. O usuário não percebe que existe uma limitação porque ela vai se adaptando conforme a necessidade, conforme o uso. Características essenciais: a medição do serviço. Uma das características dessa computação em nuvem é a possibilidade de monitorar e gerenciar essa utilização, até por fins de pagamento, por fins do provedor ter condição de gerenciar como que está sendo feito o acesso. E o repositório de recursos também, porque os recursos compartilhados eles são acessados dinamicamente e são configurados de forma dinâmica. Então normalmente por meio de um painel, por meio de algum gráfico, né, é feito essa configuração de forma fácil. Então é feito esse pool
compartilhado de recursos e configurações. É feita a configuração apenas uma vez e servindo para todos os usuários. Nos modelos de serviço, nós temos aqui no topo dessa pirâmide o SaaS, que é o Software como Serviço. Então, são aplicações prontas para o uso, em que o usuário basta acessar e utilizar. Um exemplo é o Google Workspace, então, que oferece diversas aplicações para o cliente só entrar e utilizar. A PaaS, que é a Plataforma como Serviço, ela inclui infraestrutura e ferramentas de desenvolvimento. Como exemplo, tem a Heroku e também a IaaS, que é a Infraestrutura como Serviço, a IaaS. A infraestrutura como serviço é todo o recurso bruto de processamento e armazenamento utilizado para outros serviços. Eles normalmente são utilizados por outros serviços. Um exemplo é a Amazon EC2. Essa infraestrutura é uma infraestrutura completa e ela oferece esses recursos para armazenamento de outras aplicações e processamento também de outras aplicações. Modelos de implementação. A implementação de uma rede nuvem ela pode ter algumas classificações. Entre elas a nuvem privada, que é infraestrutura para uma organização, geralmente é uma rede interna, que é feita toda essa configuração. Inclusive, uma das desvantagens de fazer uma nuvem privada é a questão custo, porque às vezes essa nuvem privada, dependendo de como for feita a questão de manutenção, acaba sendo absorvida pela própria empresa. Apesar disso, você tem a vantagem de ter maior controle e segurança sobre a sua nuvem. Existe a infraestrutura de nuvem pública, que é compartilhada e acessível ao público, basta ter acesso à internet e ter acesso ao serviço. A vantagem dela é que ela tem menor custo e tem uma maior escalabilidade também. Existe a nuvem comunitária, que normalmente é utilizada entre organizações que possuem interesses comuns. Então elas dividem essa nuvem para colaboração e conformidade, a fim de que vocês possam, ter recursos comuns que são necessários a todas as pessoas, aquelas classes, todos aqueles interessados ali que fazem parte de organizações diferentes, mas que têm o mesmo interesse. Existe também a nuvem híbrida, que é a combinação de diferentes tipos de infraestrutura de nuvem. Então, quando é feita uma combinação, a fim de, por exemplo, reduzir custos, você pode fazer uma nuvem híbrida. Então, no caso de uma organização privada, por exemplo, ela pode fazer uma nuvem pública ou nuvem privada, utilizando a nuvem pública para serviços mais comuns, processos que não são muito sigilosos, que não existe um alto grau de sigilo, enquanto a nuvem privada você pode utilizar com criptografia, com um maior grau de segurança, para você ter um maior controle sobre os dados que trafegam ali. Dentre as vantagens, a gente pode citar redução de custos, um pagamento feito pelo uso, sem a necessidade de investimento em infraestrutura. Normalmente, ao criar uma conta num serviço desse estilo, você já tem acesso ao serviço. E redução de custos operacionais, porque a manutenção dessa rede, a energia utilizada, os equipamentos, hardware, desenvolvimento, etc., e até mesmo o gerenciamento disso, você não tem. É feito por uma empresa terceirizada, uma empresa externa. Como vantagem também a gente tem a flexibilidade e a escalabilidade. Então a gente consegue ampliar isso sem a necessidade de investir em mais hardware, investir em mais gente, investir em mais capacitação para TI, e então a gente consegue oferecer um serviço de boa qualidade e aumentar essa demanda, aumentar essa disponibilidade conforme a demanda. Acesso remoto e mobilidade. Então é possível fazer esse acesso, basta ter um notebook, um computador, um celular com acesso à internet, e facilita o trabalho remoto e colaboração. Hoje em dia a gente vê um crescente nesse tipo de mercado, nesse tipo de trabalho remoto, então facilita-se também esse tipo de trabalho usar um serviço em nuvem. Eficiência e inovação.
Então, atualmente você acaba tendo diversas possibilidades de acesso com eficiência de coisas mais recentes, inteligência artificial, processos automatizados, tudo isso utilizando de da nuvem, né, de serviços em nuvem. Desafios e considerações: a segurança e privacidade, principalmente nas nuvens públicas, que tem serviços totalmente gerenciados por terceiros, é um desafio garantir essa segurança, essa privacidade, e também a conformidade com regulamentações. Hoje aqui no Brasil nós temos a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ao utilizar um serviço em nuvem, o provedor precisa estar ciente disso. Então, é necessário se atentar a essas questões. A confiabilidade e disponibilidade. Então, é necessário ter a garantia do acesso contínuo aos serviços e recuperação de desastre. Não pode simplesmente ter ser um serviço que para muito facilmente, porque muitos processos, às vezes todo o processo de uma empresa passa por aí. Então é necessário garantir que seja esse acesso à internet, esse acesso à máquina, as máquinas estejam funcionando de forma correta para garantir esse acesso contínuo. E em caso de desastre, é um desafio, porque é um conjunto de dados muito grande, né, e precisa de ser gerenciado de forma a evitar com que possa perder esses dados em caso de desastre. Interoperabilidade e portabilidade. Se refere à facilidade de migração entre provedores e plataformas com padrões e APIs abertos. Então essa forma de comunicação é mais fácil de comunicar entre aparelhos diferentes, e existe aqui uma portabilidade muito fácil, porque as APIs abertas elas possuem uma linguagem padrão, então como o JSON, por exemplo, que permitem com que sistemas diferentes, de nuvens diferentes e de formatos diferentes, linguagens diferentes, se comuniquem por meio de uma linguagem única. Governança e conformidade. Então é necessário que tenha políticas de controle de acesso, criptografia, proteção contra vazamento de dados e a conformidade com as regulamentações específicas, né? Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, mas tem outros países que têm as suas próprias regulamentações. Sobre computação em nuvem é somente isso mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega que vai falar sobre computação em grade. Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos e vamos estar continuando, né, o nosso trabalho aqui. Agora falando um pouco sobre computação em grade. Mas o que seria, né? O que é computação em grade? A gente entende que computação em grade ela é uma infraestrutura de computação que combina recursos computacionais espalhados por diferentes localizações geográficas para atingir um objetivo comum. O que acontece? Normalmente são aqueles recursos que não são utilizados pelo seu computador, né, ou por algum computador. Eles são agrupados e disponibilizados para resolver algum determinado tipo de operação ou de algum objetivo, né, que seja comum ali entre eles. E também a gente entende que esses tipos de recursos eles são utilizados para resolver aqueles problemas que talvez você somente com o seu computador não conseguiria resolver, né? Você precisaria de um poder computacional maior para estar resolvendo aquela determinada tarefa, né? Outro ponto interessante seria a gente entender um pouco sobre por que a computação em grade ela é importante. Quais benefícios da computação em grade existem na computação em grade? Olha, é bem interessante porque as empresas, pelo que eu tinha pesquisado, e organizações, né, elas usam por diversos motivos. O primeiro motivo seria a questão, né, da eficiência, porque você consegue dividir uma tarefa enorme e complexa em várias subtarefas. Porque você permite que muitos computadores consigam trabalhar naquela determinada tarefa de forma que seja simultânea, né?
ao mesmo tempo, meio que otimizando seu tempo ali de trabalho. Um segundo ponto seria a questão do custo-benefício. Pelo fato de funcionar, né, a computação em grade, ela funciona com hardwares existentes. O que significa? Que você vai reutilizar computadores que já existem, permitindo, né, que você não tenha necessidade de estar comprando hardwares para poder estar utilizando ali, ou algum outro componente para você simplesmente, né, aumentar o seu poder de processamento, porque você já vai utilizar um processamento, um hardware que já existe, né, que você vai fazer a conexão com outros computadores que provavelmente vão ter um processamento ali, uma disponibilidade de processadores ali que você vai poder estar utilizando deles, né, para você estar realizando as suas tarefas. Terceiro ponto, que é bem importante também, é a questão da flexibilidade. A computação em grade, ela não é restrita a uma instalação ou localização específica. Você pode configurar uma rede de computação em grade que abrange várias regiões. Quando você pensa nisso, você entende que a computação em grade, ela te permite, né, que diversos colaboradores trabalhem ali naquele trabalho, ao mesmo tempo, né, e em locais diferentes. Diversos colaboradores de diversos locais vão ter a oportunidade de estar trabalhando naquele projeto em áreas que sejam diferentes, até mesmo simultaneamente ou somente trabalhando junto mesmo. E a terceira pergunta, né, que seria bem interessante, seria: quais são os casos de uso da computação em grade? Nós já falamos, né, que a computação em grade, você vai estar utilizando, né, o poder de processamento ali de outros computadores, mas aonde vai se aplicar isso? Nós temos algumas áreas que, na minha pesquisa, né, eu vi que são bem interessantes e que utilizam bastante, que são a primeira, a instituição financeira. A instituição financeira, ela usa a computação em grade, principalmente para resolver aqueles problemas que envolvem gerenciamento de risco. Por quê? A gente entende que o mercado financeiro, ele é um mercado que ele é, como posso dizer, ele é volátil, né? É um mercado que muda a todo instante. Então, quando você tem um poder de processamento que te permite, né, fazer previsões e alterações de portfólios ali, que são portfólios voláteis, de uma forma rápida, ela tende, né, a agregar bastante e otimizar também aquele tempo ali do seu cliente, fazendo com que gere bastante, né, valor financeiro também para a empresa. Um segundo área também, casos, né, de uso, são a questão de utilização em jogos. A indústria de jogos, ela usa a computação em grade para fornecer recursos computacionais adicionais para os desenvolvedores. Como é que é feito? A gente entende que para o desenvolvimento de jogos, ainda mais os jogos de hoje em dia, ele requer, né, principalmente naquela questão de criação de design, um poder de processamento muito grande. Então, os desenvolvedores, né, as equipes, as plataformas que desenvolvem os jogos, elas utilizam bastante a computação em grade justamente para isso, para realizar aquelas divisões de tarefas que eles sabem, né, que um exemplo, um design gráfico ali de um jogo necessita, né, de um poder de processamento muito grande. Então eles realizam a divisão de grandes tarefas, né, para fazer a alocação para várias máquinas ali, né, permitindo, né, que várias máquinas trabalhem naquela criação, naquele design, ou trabalhem no processamento daqueles designs ali. A terceira área seria a questão da área de engenharia. Os engenheiros usam a computação em grade para realizar simulações, criar modelos e analisar projetos. Então, resumindo, eles utilizam bastante porque normalmente
eles necessitam de um grande processamento de dados, né? Nós entendemos que engenheiros, eles trabalham às vezes com projetos que tem igual, né, a gente tinha falado sobre os jogos também, eles trabalham, né, com esses designs gráficos ali, trabalham com um grande processamento de dados, então eles necessitam também, se eles fossem, né, trabalhar talvez assim com o computação em nuvem, eles necessitariam de uma grande carga de processamento. Então a computação em grade é muito interessante para eles, justamente isso. E justamente eles estão utilizando, né, porque eles conseguem fazer essa alocação, né, de processamentos, né, utilizar aqueles processamentos de diversos computadores em prol, né, de fazer a questão do processamento daqueles dados que eles necessitam ali. Uma outra parte seria a questão de entretenimento, na questão do seguinte: os efeitos especiais daqueles filmes, eles também necessitam de grandes processamentos, né? E acabam, né, sendo muito viável para eles a utilização da computação em grade. Agora, componentes da computação em grade. Quais são os componentes da computação em grade? A gente entende que a computação em grade, ela trabalha em conjunto para a realização de uma mesma tarefa, né? E também trabalham, né, com, eu acredito que dois principais pontos, né, que são a questão dos nós e dos middlewares. Mas o que seria esse nó? Os computadores ou servidores em uma rede de computação em grade são chamados de nós. Cada nó oferece recursos de computação não utilizados. Como exemplo, né, a questão de CPU, a memória, armazenamento para a rede. Então, o que seria esse nó? São aqueles computadores, né, que vão estar disponibilizando aqueles recursos, ou aqueles computadores, né, que a gente costuma dizer, né, que são os computadores que disponibilizam os recursos e computadores que vão receber aqueles recursos. Um outro ponto importante é que, falando sobre a questão de nós, desses computadores que vão estar integrados, né, nessa grade, não há um limite para a quantidade de nós ali, né? Então, quanto que tiver, melhor seria, né? Melhor é, né? E a gente entende também que existem 3 tipos principais de nós, que são, primeiro, né, os nós de usuários, os nós de provedor e os nós de controle. Outro ponto bem específico, bem interessante, que convém a gente falar também, é da questão dos middlewares. O que é o middleware? O middleware de grade é uma aplicação de software especializada que conecta recursos de computação para operações em grade com aplicação de alto nível. O que seria isso? Os middlewares, eles fazem a conexão, né? Então, eu entendo que ele faz o agrupamento de tanto aquele nó de usuário que faz a requisição, né, para o nó provedor que vai disponibilizar. Então, ele faz esse agrupamento desses, como a gente pode dizer, de aplicações dos softwares mesmo, né? E outro ponto interessante seria a gente entender agora como funciona a computação em grade. Os nós de grades e o middleware trabalham juntos para realizar a tarefa de computação em grade. Nas operações em grade, os 3 tipos principais de nó de grade executam 3 funções diferentes, né? Então, primeiro, o usuário, né? Como eu já vinha falando um pouco antes. O usuário. O nó de usuário, ele corresponde a um computador que solicita recursos compartilhados por outros computadores na computação em grade. Então, o usuário, ele faz a solicitação, né? Então, o usuário é o que vai fazer a solicitação daquele recurso que ele necessita estar utilizando ali. Um exemplo, quando o nó do usuário requer recursos adicionais, a solicitação passa pelo middleware e é entregue a outros nós do sistema. Que eu tinha falado, né? Como o middleware, ele é aquele que vai fazer a conexão, o nó do usuário faz a solicitação, faz a solicitação daqueles recursos ali,
E esses recursos vão passar pelo middle. E agora, através desse middle, que vai ser entregue aos outros sistemas, vai fazer a requisição para os outros sistemas. Que fazendo essa requisição, a gente já cai no segundo ponto, né? Segundo ponto específico agora, que é o nó de provedor. O nó de provedor corresponde a um computador que compartilha seus recursos para a computação em grade. Então a gente entendeu que o nó de provedor ele faz o compartilhamento. Então o nó de provedor que compartilha o processamento para o nó de usuário. Então esse nó de provedor ele vai fazer a execução de subtarefas, né, para o nó de usuário. E terceiro, né, e não menos importante, é a questão do controle. O nó de controle ele administra a rede e gerencia a alocação dos recursos da computação em grade. Então, ele vai fazer a administração dessa rede, né? Tanto do nó que vai fazer a petição, né? Que é o nó do usuário, e o que vai disponibilizar os recursos ali, que é o nó do provedor. E é aí que o middleware ele é executado no nó de controle. Então, essa petição que é feita no nó de usuário chega no middleware, que vai estar, né, no nó de controle ali, e a partir dali vai ocorrer, né, essa administração de quantidade de processamento, quantidade de requisição e quantidade de oferta de processamento. Fala turma, Alexander. Agora nós vamos falar sobre os tipos de computação em grade. Enfim, computação em grade ela pode ser dividida em 3 principais categorias, que são a computacional, limpeza de GPU e grade de dados. A computacional ela consiste em redes de computadores de alta performance que pode ser utilizada para executar cálculos intensivos em aplicações científicas, engenharia e inteligência artificial. Esse tipo ele é essencial para pesquisa que exige grande quantidade de processamento, como simulações físicas, análise estatística complexas e por aí em diante. A limpeza de GPU, diferente da grade computacional, ela já aborda o uso de computadores comuns. Não são necessariamente computadores de alta performance, mas são computadores que estão ociosos por realizar cálculos distribuídos, né, vamos dizer assim. O termo limpeza, ele se refere mais ao aproveitamento desses recursos disponíveis na rede para otimizar o uso da capacidade computacional. Já a grade de dados é um tipo de computação em grade que foca no armazenamento distribuído de grades, volumes de dados, conectando vários computadores para aumentar a capacidade total de armazenamento. Normalmente é utilizada essa aplicação como banco de dados distribuídos, processamento de Big Data e serviços de armazenamentos massivos de informação. Passando agora para o próximo slide, computação em nuvem e computação em grade. Esse slide ele já apresenta as principais diferenças entre computação em nuvem e a computação em grades, organizadas dos seguintes tópicos, que é a flexibilidade, escalabilidade, o gerenciamento, o modelo de serviços. Enfim, flexibilidade. A computação em nuvem ela é mais flexível, porque ela oferece uma variedade de serviços padronizados para armazenamento, processamento e aplicativos. Já a computação em grade ela tem foco mais específico, sendo mais utilizada para fornecer poder de processamento, assim dizer, poder de processamento bruto, por meio de uma colaboração de múltiplos dispositivos. Já a escalabilidade, a computação em nuvem, ela oferece uma escalabilidade automática, que vai ajustando a quantidade de recursos disponíveis conforme a demanda do usuário. Então, quanto mais você solicitar, mais ela vai disponibilizar recursos para ser utilizados. Já na computação em grade, a escalabilidade geralmente requer configuração manual, porque ela depende da disponibilidade e da integração de novos computadores na rede, porque só tem aqueles recursos disponíveis na rede naquele determinado momento. O gerenciamento em nuvem, a nuvem ela é gerenciada de uma forma mais centralizada por um provedor, como por exemplo na AWS, Google Cloud ou Azure,
que administra esses recursos e garante a manutenção desses serviços. Já a computação em grade, ela tem a diferença que ela é gerenciada de forma distribuída, ou seja, não tem um único provedor responsável, não tem uma única pessoa que é responsável, como no exemplo anterior, que seria a AWS ou Google Cloud. Cada máquina envolvida no sistema, ela pode pertencer a diferentes organizações, diferentes usuários, diferentes pessoas que podem utilizar. Já em questão ao modelo de serviço, a computação em nuvem, ela trabalha com modelos de serviços que são mais bem definidos, como a infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviços. Já na computação em grade, ela foca principalmente na execução de tarefas computacionais distribuídas, sem um modelo de serviço tão estruturado quanto o modelo em nuvem. Vamos passar agora para a computação em nuvem versus a computação em grade, porém agora analisando as semelhanças. Apesar delas terem muitas diferenças, tem muitas características em comum entre os dois modelos, que são organizados em alguns tópicos que a gente dividiu aqui, que é o tratamento de grandes volumes de dados, uso distribuído dos recursos, o foco em alto desempenho e o compartilhamento de recursos. Enfim, ambos os modelos eles são utilizados para processar grandes quantidades de informações, ou seja, quantidades muito massivas de informação, como em aplicações de inteligência artificial, análise de big data e simulações científicas. Esse é um dos tópicos, uma das coisas que são semelhantes entre a computação em nuvem e a computação em grade. Os recursos distribuídos, tanto na computação em nuvem quanto na computação em grade, esses recursos computacionais são distribuídos em várias máquinas, que permite a execução paralela de processos, que vai otimizar o tempo de processamento. Já no foco no desempenho, que é outro outra das semelhanças que a gente tem, é porque os dois modelos, eles geralmente são projetados para fornecer um alto desempenho computacional, sendo essenciais para aplicação que exigem processamento intenso, como renderização em 3D, modelagem de previsões meteorológicas, análise genômica, isso que é o nome, análise genômica, e assim por diante, mais alguns outros tipos de recursos que podem ser utilizados também. O compartilhamento de recursos, porque ambos os serviços eles permitem que vários usuários compartilhem o uso desses serviços, como o uso desses servidores, seja para banco de dados ou capacidade de processamento, por exemplo. Vai reduzir os custos e aumentar a eficiência do uso desses recursos disponíveis. No geral, a comparação entre os dois, a computação em grade, ela vai abordar, nesses dois casos a gente já abordou as diferenças e já abordou as semelhanças, que podem ser em nuvem, oferecendo mais flexibilidade, serviços padronizados, e já em grade ela foca mais em distribuir as tarefas para aproveitar os recursos computacionais. Além disso, a computação em grade ela pode ser categorizada em computacional, limpeza de GPU e grade de dados, dependendo do seu objetivo de fato. Enfim, é isso. O próximo slide vai ser sobre as referências e a finalização do nosso trabalho.